Olá, boa noite. Estamos começando pela TV Pantanal, canal 22, programa Opinião Especial de Eleições. Afinal de contas, você já está acostumado a nos acompanhar todas as noites, não é? Já que a gente abriu aí rodadas com os candidatos. Primeiro vieram os candidatos ao cargo de prefeito de Cuiabá. Agora a gente está conversando nos últimos dias com os candidatos ao Senado da República. Então, eu quero, antes de mais nada, agradecer aqui ao José Porto, também... Quem teve também, antes do José Porto aqui? Só o José Porto. Não, o primeiro foi o... o Haroldo. Haroldo Arruda. Então, eles estiveram aqui me substituindo nos últimos dias. Eu hoje sou um dos quase 5 milhões de recuperados da Covid. Então, agora a gente está de volta a trabalhar, porque afinal de contas, a gente tem que trabalhar, não é? Dito isso, o entrevistado desta noite aqui no programa Opinião Especial de Candidatos ao Senado, Euclides Ribeiro, já está aqui à minha esquerda, para falarmos durante esses próximos 50 minutos sobre suas propostas, não é? O que ele pretende fazer caso eleito seja senador da República no próximo dia 15 de novembro. Eu sou Paulo Coelho, aqui ao meu lado, Lorenberg, meu professor, tudo bem? Satisfação em revê-lo. A satisfação é dupla, Paulo. Primeiro, rever é sempre bom. Segundo, porque você venceu uma batalha e que batalha! Graças a Deus. Deus é bom, Deus é maravilhoso. E então, assim, a gente começa aqui, não é, essa retomada dos trabalhos com os candidatos. Euclides Ribeiro, eu gostaria primeiramente de cumprimentá-lo e que a gente possa fazer uso desse espaço aqui para que o senhor possa, então, apresentar suas propostas, as principais, pelo menos, ao nosso telespectador e eleitor. Muito bom tê-lo aqui. Muito obrigado, que honra poder participar dessa bancada tão conhecida e tão ilustre. É um prazer mesmo estar aqui, ao lado do professor Lorenberg também, que demos aula junto na Unic, 2001, 2002, acabamos de lembrar desse fato aí. E também, que bom que está restabelecido, que bom que já está superado e estamos todos aqui prontos para e saudáveis. Todos saudáveis, graças a Deus. E um abraço para todos, felicidade de estar aqui, poder explicar todas as nossas propostas aos telespectadores do programa Opinião. Vamos começar por elas então, rapaz. Porque assim, o Euclides Ribeiro é carioca, mas já mora aqui quanto tempo? Na cidade de Cuiabá? Já... Essa história de carioca, ela é por um acaso. Meu pai é mineiro, foi conhecer minha mãe no sul, e aquela época onde ia trabalhar com meu pai, ele era peão de obra, onde ele tinha que trabalhar, ele cuidava de trechos de rodovia, aonde ele ia, levava toda a família. Então, um filho nasceu em Minas, outro nasceu no Paraná, a outra nasceu no Paraná também, e por fim, ele estava recapeando a Dutra, eu nasci lá na Dutra, em Resende, Rio de Janeiro. Não é bem carioca, não. É fluminense. E de lá viemos para Cuiabá, infelizmente perdi meus pais cedo, fui criado pela irmã, aqui me formei, depois eu cheguei para aqui com 6 anos de idade, me formei aqui na Universidade Federal de Mato Grosso, aqui dei aula de Direito, fui professor na Unic, na Cândido Rondon, na Escola Superior do Ministério Público, comecei a advogar aqui mesmo e sempre trabalhando a favor de que pessoas querem empreender, querem ganhar dinheiro, querem crescer, querem poder ter um resultado digno, uma vida digna, um orçamento digno para viver e para produzir. Sempre com esse viés, com essa vontade de querer advogar para pessoas que querem produzir. E sempre do lado de lá, eu tinha um conflito, um embate, um enfrentamento muito grande, porque acredito que temos hoje no país um desequilíbrio entre quem quer produzir e quem quer financiar. Entregamos tudo para quem financia. Entregamos tudo para um sistema hoje político, econômico, que faz com que os financiadores fiquem com todo o resultado de nosso Estado, nosso país, nossa nação, nosso trabalho, nossa dignidade. Ataco o sistema financeiro. Digo que o sistema financeiro hoje extorque o cidadão. O sistema financeiro hoje cobra os juros mais altos do mundo e joga para a vala de inadimplência ou de excluídos do país 70 milhões de brasileiros. 12 milhões desses jovens, que já saem devendo FIES. 6 milhões dos nossos idosos, que tem que ficar pedalando mês a mês, pegando empréstimos em cima de empréstimos, pagando os juros extorsivos em qualquer país do mundo, exceto no Brasil, porque aqui no Brasil permite-se que a pessoa seja explorada, escravizada,
pela própria lei, pelo próprio sistema político que apoia esse sistema econômico financeiro e coloca todos nós em uma situação de inadimplência. Fora essa situação de chamada inadimplência, o mal pagador ou caloteiro, coloca como se fosse nossa culpa, como se não soubéssemos lidar com dinheiro, não tivéssemos orçamento, não tivéssemos dignidade, não soubéssemos tratar com o sistema financeiro. Quando na realidade é o próprio sistema financeiro que é tão culpado ou muito mais culpado do que aquele tomador do empréstimo que não consegue pagar porque não tem quem consiga uma vez que você entra. É uma ciranda para fazer com que você entre naquele sistema e nunca mais saia. Assim, enquanto advogado, advoguei, salvei lá mais de 200 mil empregos, 2 mil empresas, sempre cuidando da lei de recuperar empresas, empregados, empreendedores. Até que ganhamos que o produtor rural, pessoa física, também pode fazer. E assim, não conseguindo mais, entendendo que não consigo mais entregar dentro do Poder Judiciário, vim para a vida pública, para poder dizer que agora, com as novas leis que já estão no Senado e no Congresso, a qual participei das criações delas, temos a possibilidade de virar esse jogo e tirar a população, o trabalhador, o servidor público, o empregado, o pequeno empreendedor, aquele que tem um pequeno negócio, dessa escravidão financeira. Professor, eu ia perguntar, mas já respondeu as minhas 2 perguntas iniciais, por favor. Candidato, antes de mais nada, o nosso amigo telespectador está ganhando muito com a presença do senhor aqui, até para poder analisar, porque são 11 candidaturas, dessas 11 candidaturas, escolher uma, e que não é tarefa fácil. Então, já começando, candidato, recentemente eu ouvi um pronunciamento do ministro Fábio Faria. Ele garantiu que ainda este ano mandará o projeto para a privatização dos Correios. É bom lembrar ao amigo telespectador... Mandou hoje, tá? Já mandou hoje. Mandou né? hoje. É bom lembrar que os Correios, amigo telespectador, no ano que passou, obteve um faturamento de 19 bilhões de reais. Tem quase 100 mil funcionários. Portanto, é uma empresa sólida e que não precisa do dinheiro da União para se manter, para continuar. Mas voltando aqui, candidato, se o senhor for eleito, o senhor vai participar desta discussão da privatização ou não dos Correios. Eu pergunto, qual é a opinião que o senhor tem a respeito da privatização dos Correios? A favor da privatização, sem rodeios. Por quê? Sou a favor da privatização. E não precisa falar que é ineficiente, não precisa falar que o Estado tem que ser maior ou tem que ser menor. A tecnologia já cuidou de dar a obsolescência para os Correios. Conquanto algumas pessoas defendam que temos que manter, porque lá em uma cidade distante, longínqua, temos que ter um correio lá. Mesmo privatizado, considerando isso um serviço de utilidade pública, a própria lei que o privatizar pode exigir que mantenham algumas agências em determinados lugares. E ainda assim, tirar do Estado o ônus de ter que lidar com coisas que não são a sua função. A troca de cartas, por exemplo, via física. Principalmente porque nós já estamos numa fase que a troca de cartas via física ou encomendas via física já pode ser muito bem substituída por muitos outros serviços, como o digital. Hoje nós temos a troca de cartas, e-mail, WhatsApp, qualquer mídia pode fazer muito que vem sendo feito pelos Correios, através dos Correios, que hoje são cobrados também, esse faturamento de 19 bilhões, muitos deles são cobrados de órgãos públicos que vendem, que mandam cartas que ninguém mais lê. Então nós temos uma ineficiência na contratação do serviço, uma ineficiência na prestação do serviço. E o discurso que diz que não pode privatizar, na minha visão, vai defender que temos que ter em cada canto do estado, do país, uma lojinha para poder fazer a integração com a população nas longínquas cidades. É só na privatização regular que essas estações do Correio, o serviço do Correio continue nessas cidades. Mas, candidato, então vamos aprofundar um pouco mais a resposta, Não. porque o senador também tem essa prerrogativa de discutir os principais temas do país. Então, os Estados Unidos estão na contramão, né? Porque o Correio, que é do século XVIII, faturou em 2019 75 bilhões de reais e tem quase 700 mil funcionários.
o Correio, os Estados Unidos, o Canadá, a Rússia, todos mantêm os Correios como estatal. Então, os Estados Unidos, comparando aí, os Estados Unidos está na contramão da história? Não, tem a visão deles que pode levar e tem muita chance. Os Estados Unidos têm um sistema totalmente diferente do nosso em muitos aspectos. O que tem de orçamento possível para o que eles têm de armamento, o que tem de exército, o que tem de qualquer outro assunto para eles, é muito maior do que o nosso e tem outra realidade, a qual nós não precisamos nos vincular agora para falar sobre os nossos Correios, sobre o nosso Correio, sobre a nossa necessidade de manter um Estado inchado, ineficiente, que não tem um serviço totalmente essencial e que pode ser feito por alguém privado, de uma forma mais eficiente. Ao contrário da pujança existente no orçamento doméstico dos Estados Unidos, temos aqui dificuldades e outros locais onde podemos, com muito mais eficiência, na minha visão, apresentar ou alocar os recursos que são parcos. Tivemos, por exemplo, 19 bilhões de possibilidade de investimento no orçamento desse ano da União. Só esses 19 bilhões. Como que nós vamos falar agora? 19 bilhões, coincidentemente, foi o faturamento do Correio. Mas como que nós podemos falar o seguinte? O Estado tem que ficar mantendo, porque o Correio não dá lucro, temos que ficar mantendo alguns serviços não essenciais através de uma máquina administrativa mal gerida, com super salários, com possibilidade de superfaturamento de compras e muitas possibilidades de ineficiência dentro do sistema. E o cabide de emprego que é legado também, o senhor defende? O senhor todos. entende que há no Correios hoje, por esse modelo aí, O Estado é ineficiente por natureza. Qualquer parte que nós tivermos um Estado funcionando, nós temos ali algumas pessoas que estão cuidando do dinheiro dos outros, comprando coisas para os outros. Ele não está sendo eficiente pela própria natureza. Daí, temos que manter o Estado, e não é isso que falar de Estado mínimo e deixar todas as pessoas... Quero falar um exemplo de Estado. Se vier, por exemplo, em cidades pequenas aqui do Vale do Rio Cuiabá, algumas cidades, se não tiver Estado, o setor privado não vai, de vez, porque não tem investimento para ser feito lá. E se não tiver o Estado, não tem mais nada para acontecer. Então, alguns lugares, alguns rincões do Brasil aqui, temos que ter o cuidado para não dizer o seguinte, vamos acabar com esse liberalismo, vamos acabar com esse fim do Estado e colocar tudo liberal. Não é para ser assim. Não é para deixar tudo liberal e onde não tiver Estado, que não vai empresa privada, que não vai nada. E deixe que as pessoas se virem. Não podemos cair nesse erro. Isso já acabou, essa regulação de 100% liberal, não há nenhum liberal hoje que fale, 100%, acaba com tudo. Tem algumas pessoas muito da direita ainda, muito liberais, que vão dizer, quase libertários. Mas desde 2008, quando nós tivemos a crise do subprime nos Estados Unidos, que fala assim, desregula tudo. O sistema financeiro mostrou-se capaz de, se não tiver regulação nenhuma, quebrar o mundo. Perdemos 17 trilhões de dólares em 2008. Então, não quero dizer que o Estado não tem que estar, que o Estado tem que ser extinto, mas ele tem que ser mais eficiente. E pegar os nossos parcos recursos, e aí eu faço a comparação com os Estados Unidos vai ter mais recursos para poder manter o correio deles, tudo bem. Tem a forma deles lá, estou falando no Brasil. Pegar os nossos parcos recursos para poder tratar de uma atividade como o correio, por exemplo, acredito desnecessário. Deixa a atividade privada colocar, deixa a atividade privada investir, pode ser parceria público-privada ou licitação, que seja, mas deixa a propriedade privada, deixa o mercado privado entrar e faça uma fiscalização e exija alguns KPIs, alguns itens que permitam que sejam fiscalizados. Quero uma loja lá, quero uma estação de correio lá, outra estação de correio lá. Candidato, e a Petrobras e outras estatais? O senhor também defende de cabo a rabo essa privatização? Não, de cabo a rabo não. A Petrobras, por exemplo, ela pode dar lucro. O que tem é só diminuir a intervenção estatal em cima dela, não controlar o preço, deixar ela ser de mercado, efetivamente ser de mercado, é uma empresa rentável. Pode deixar lá, fica sócio, acionista, não tem problema, está andando. Agora, o Correio mostrou-se. E não é porque é o Correio, porque tem que privatizar tudo. Porque o Correio mostrou-se uma obsolescência hoje para o nosso país. A troca, a forma de você trocar as correspondências hoje já está sendo substituída. Então, para o caso do Correio, eu digo, isso aqui, na minha visão, tem que ser privatizado. Antes também, quero deixar claro o seguinte,
Um senador ou um congressista, ele é um instrumento político da vontade da população. Então, em que pese a minha visão, mas essa é a minha visão, eu acredito que tem que ser assim, difícil mudar. Salvo ser, em um determinado momento, vamos tratar da privatização do Correio? Vamos. Dá mais argumentos, consulta a população, a quem eu represento diretamente, sem nenhum intermediário. Não quero tratar aqui com grupinhos que vão falar, não, mantém o Correio. Mantém o Correio porque a gente tem um sistema ali dentro, que a gente tem uma licitação boa. A gente faz parte desse grupo que ganha tomando dinheiro do Correio. Então mantenha, Euclides. Não, não tenho. Quero saber a população, o que vai ser melhor para a população diretamente. Entrei na política sem apoio de ninguém, cuido da minha própria campanha, não tenho financiadores, não que não sejam bem-vindos. Quem quiser participar, seja bem-vindo. Mas não saio pedindo dinheiro, não preciso, vou cuidar da minha própria campanha e não vou defender alguns grupinhos com interesses escusos na manutenção do Correio. Ou como aqui em Cuiabá acontece, só para dar um exemplo ao telespectador. A discussão VLT-BRT hoje passa pelos grupos donos dos transportes de BRT e VLT, e não mais pela população. Querem saber quanto que eles vão conseguir ganhar para poder tomar a decisão, se vai ser BRT ou VLT. E não qual vai ser o melhor para a população, qual vai ser o melhor para o bolso de quem está controlando politicamente esse assunto. A propósito dessa questão do Correios, o ministro citado pelo Lorenberg, o Fábio Faria, ele entregou hoje, não é, essa proposta da privatização e pelo cronograma do governo. A expectativa do governo é que essa matéria seja votada pelo Congresso e aprovada até o final de 2021, né, até dezembro de 2021. Lorenberg, por favor. Ainda sobre isso, candidato, eu vou trazer um outro item que me chama muito a atenção e é preciso essa discussão. Provavelmente o senhor, uma vez eleito senador, deverá debruçar um pouco sobre essa questão. Eu estou falando dos presídios. Os presídios não têm investimentos necessários para mantê-los. É caótico a situação do presídio. Todos os problemas que nós temos, que imaginávamos que teria, tem, de fato, os presídios. E ele, não, de fato, não ressocializa. Eu tenho 3 perguntinhas para o senhor, dentro da mesma linha dos Correios. A primeira delas, o Estado, neste particular, fracassou. Se fracassou, na opinião do senhor, deveríamos privatizar os presídios? É uma pergunta, eu não estou afirmando nada. E uma segunda, deveríamos conceder a administração dos presídios para a iniciativa privada? Ou o senhor tem uma outra ideia que venha a defender? Tem vários pontos sobre isso daí. Primeiro, fracassou, é um fracasso total o sistema carcerário do Brasil. Mais da metade da população carcerária, população hoje de presos, é provisória. Não deveria sequer estar preso. Exatamente. E ainda assim está. O que é mais absurdo do que isso? A interpretação do STF, dizendo que a cada 90 dias tem que ser feita a visualização da pena preventiva, deve ser colocada na mão do juiz. E tem um dispositivo do Código de Processo Penal que diz que cada 90 dias tem que verificar. Isso não quer dizer que se não verificar tem que soltar. Quer dizer que se não verificar, tem que ter uma verificação a ser efetuada pelo juiz penal, o juiz que está determinando aquela segregação. O STF acabou de soltar. Na nossa Corte Superior, a nossa Corte mais importante, tem uma discussão entre o ministro que soltou agora o André Repp, que é um traficante conhecido, e aí o outro ministro, presidente do STF, imediatamente mandou suspender a ordem. O que aconteceu no meio do caminho? Ele fugiu. Fugiu, e agora o cara está fugido aí com uma ordem de revogar a liminar, para ele poder mandar voltar para a cadeia, só que agora ele está foragido. Então, o nosso Poder Judiciário, junto ao nosso sistema carcerário, colocou-se em uma situação de total caos para o nosso Estado, para o nosso país, que hoje só temos que tomar a seguinte conclusão. É caótico o sistema e o sistema falhou. Problema da privatização. A privatização nos Estados Unidos, como ocorreu nos Estados Unidos, levou ao seguinte problema. A pessoa quer que fique preso, porque cada preso consegue receber mais.
Então, o sistema carcerário coloca uma pessoa para poder correr, para poder fazer, eles chamam lá o bail, que é o oficial, o parlô oficial, que vai fazer a fiscalização da pessoa que está com a conduta de poder ficar com tornozeleira eletrônica. Então ele vai lá e faz o seguinte, ele começa a criar problema para aquela pessoa voltar para a cadeia. E começa a criar problema porque como é um sistema financeiro, ele começa a criar sistemas que permitem que o cara fique mais preso do que o tempo necessário. Então lá é o contrário, eles colocam mais gente para dentro, ele já podia estar solto, já cumpriu pena, tudo, eles falam, não, mas tem algum filigrama na lei para ele poder colocar mais para dentro. Então, o sistema da privatização total também não deve funcionar, principalmente se nós privatizarmos aqui no presídio no Brasil, com a diferenciação de lei existente que hoje até o STF não consegue entender, não consegue dar uma jurisprudência que seja bem concreta. Então, aqui no Brasil, a privatização total deve ser um problema ainda maior. Agora, a administração via PPP me parece ser uma excelente solução. É o que você defende? É o que eu defendo. Via PPP. Ok. A pessoa coloca o dinheiro, constrói o presídio e ali ele tem uma concessão para ficar 30 anos explorando. Estamos conversando ao vivo aqui na TV Pantanal, no programa Opinião, com o candidato ao Senado, Euclides Ribeiro do Avante. A gente vai para o primeiro break comercial de hoje. Candidato Euclides, o senhor falava aí o senhor falava das privatizações e tal, o Lullenberg questionava. Eu quero, e também citou a questão do VLT, eu quero saber do senhor, assim, VLT propriamente, não é? O que o senhor pretende trabalhar nesse sentido, já que é uma causa que não envolve só a cidade de Cuiabá, mas Várzea Grande, e envolve muito dinheiro e envolve uma novela. O que o senhor pensa a respeito disso? Como pode, enquanto senador, ajudar o governo a tirar isso do papel? Enquanto senador, o que eu posso fazer é fiscalizar para que não ocorra mais esse roubo que ocorreu, esse afronte que ocorreu contra a população, esse crime de estelionato contra a população. Agora, resolver o VLT é um problema para o governador. O senador da República tem o poder de fiscalizar, de cobrar, de exigir dos órgãos, de qualquer órgão abaixo, executivo abaixo do presidente da República, só não pode ir lá intimar o presidente da República, mas qualquer órgão que esteja submetido ao crivo do executivo, cabe ao senador da República fiscalizar, exigir convocação, exigir comparecimento, tomar depoimento, tomar todas as medidas para fiscalizar. Agora, esse roubo que ocorreu em Mato Grosso, essa falta de respeito com o dinheiro público, esse descaso com a população, vai ser um problema que o governador tem que tomar agora. Ok. Pessoalmente, acredito que tinha que ser BRT, mas esse problema aí é um problema deles. Lullenberg, antes de passar a palavra para você, eu quero abordar aqui contigo, candidato, aquela situação, e queria que o senhor explicasse de uma vez por todas aqui, não é, daquele famoso áudio lá envolvendo uma situação com o PDT. E aí houve uma publicação, inclusive, no próprio Gazeta Digital, que eu acabei de citar aqui, que teria sido apresentada aí na Justiça também, com uma possível compra de apoio do PDT na eleição suplementar do Senado pelo senhor Euclides Ribeiro. No áudio, o presidente do PDT, o Allan Kardec, que é deputado estadual, pede permissão aos seus dirigentes pedetistas para fechar apoio e que depois, presencialmente, discutiriam aí a estrutura partidária. Que estrutura, que negociação é essa? Que conversa foi essa? Eu queria que o senhor explicasse com a sua... Sempre quis falar as minhas ideias. Comecei falando e depois de falar as pessoas ouviram. Isso me deu uma satisfação muito grande de poder dizer que éramos roubados, vilipendiados pelo sistema financeiro, pelos bancos, fazendo com que todo cidadão sofresse. Quando comecei a falar com os partidos, e lembre-se disso, que eu entrei independente, como um partido independente, como uma candidatura independente em fevereiro aqui. Eu já vou chegar onde você me fez a pergunta. Então eu entrei como independente, na candidatura independente sem partido, em março. Aí foi cancelada a eleição, voltei via partido, fui convidado pelo Avante para assumir a presidência dessa legenda em Mato Grosso. E aí comecei a colocar a minha ideia em pé, que era falar sobre
o sistema financeiro e o projeto de lei do nome limpo, que é a lei que hoje permite que todo cidadão possa pagar suas contas de acordo com sua capacidade e não mais sofrer essa escravidão. Tocando essa ideia para frente, conversei com o PROS, com a Gisela. Gisela é uma advogada que ficou enxugando gelo a vida toda. Ela cuidou de milhares de pessoas no PROCON e depois que cuidar daquelas pessoas, todo dia tinha uma nova pessoa para cuidar. Ela falou, não, chega, vou na política que lá eu arrumo. Eu cuido de empresas, empresários, pequenos empresários, trabalhadores, de tanto cuidar, 2.000 empresas, 200 mil empregos, falou, quero ir na política para arrumar. E comecei a trocar essa ideia com a Gisela. Depois comecei a falar essa ideia com o PDT. E o PDT tem um projeto já dessa lei, que é do Ciro Gomes. E depois o PSB e depois o Rede. São essas ideias que nos fizeram nos unir. São essas ideias que nos fizeram ter um embate e uma convergência no pensamento. Assim fizemos nossas alianças. Assim conseguimos ter hoje a maior coligação do Estado com 5 partidos. Assim conseguimos um dos maiores tempos de televisão para poder explicar nossas propostas. E assim conseguimos tração com 2.500 vereadores no Mato Grosso inteiro. O que o Alan falou com o grupo dele interno, é falar, olha, tem um cara que chama Euclides, e o áudio é muito bom, eu adoro ouvir aquele áudio lá, porque ele fala que eu transito bem com o bolsonarismo, eu transito bem com empresários, eu transito bem com a ideia do Ciro Gomes de proteger o trabalhador, e ele só faz muitos elogios para mim. E se tiver alguma coisa, acredito, não teve nada na justiça, isso foi um factoide criado, não vi nada. Houve acordo financeiro? De maneira nenhuma, impossível. Eu tenho que fazer só a minha parte e apresentar minha prestação de contas no prazo e no momento certo, junto ao TRE. Então, nem tem como eu fazer nenhum acordo financeiro que seja vinculado a alguma prestação de contas. E a conversa com a Gisela, como foi? Houve uma conversa antes, pelo que diz o Alan ali naquele áudio. Exatamente. Houve com ela, houve com o PSB, houve com Rede, houve com Solidariedade, houve com quem quisesse participar do meu projeto. Houve com o PMDB, com o PSDB, com o PB. Está fechado aqui com a Gisela. Quando ele fala assim, está fechado aqui com a Gisela, remete a uma série de... Está fechada a coligação. A pessoa pode ter a ilação que ela quiser. Uhum. A pessoa pode interpretar como quiser. E se encontrar algum crime, ajuizar a ação que for. A parte que nós estamos aqui é dizer que estamos fazendo tudo dentro da lei e vamos continuar fazendo dentro da lei. 25 anos trabalhei dentro da lei, um homem cumpridor das leis, um advogado cumpridor das leis. Felizmente fui exitoso em todas as minhas teses para poder atingir o objetivo, que é salvar as empresas e os empregos. E continuo fazendo dentro da lei o que me pode ser feito. Lorenberg. Candidato, ao ser oficializado candidato ao Senado pelo Avante, o senhor afirmou, aliás, eu peguei essa frase lá no site do Avante, o senhor afirmou o seguinte, entre aspas, quero ser senador por Mato Grosso para melhorar os empregos e fazer com que as pessoas possam finalmente trabalhar. Fecham aspas. Eu pergunto, de fato, o senhor fez esta afirmação? Essa é a primeira questão. Uma segunda questão, se o senhor de fato a fez, uma segunda, como que um senador da República, como que o Senado produzirá empregos ou criará empregos? Que ótima pergunta. Muitíssimo obrigado. Gostei dessa. Primeiro, se eu falei exatamente isso. Eu não tenho como dizer exatamente se eu falei, mas se está escrito aí, o senhor pegou no Avante, se eu não falei, eu falo agora. Vamos falar da seguinte forma. Como senador da República, vou permitir que todo cidadão possa ter mais emprego. E qual que é a outra parte que está escrita aí para eu poder só complementar? Quero ser senador para empregos e fazer com que as pessoas possam finalmente trabalhar. E eu vou criar mais empregos e mais trabalho. Como que o senador da República vai fazer isso? É muito simples. Eu trabalho a minha vida inteira criando empregos e trabalhos enquanto advogado, quanto mais como senador da República. Sabe o que eu faço? Eu pego uma empresa que está passando por dificuldade financeira, que está para fechar as portas, que está para ser excluída do mercado e arrumo. Pego na mão de empregado, pego na mão de gerente, pego na mão de gestor, coloco gente lá dentro e arrumamos essa empresa. Volto ela a produzir e negocio com o sistema financeiro.
para que eles deem desconto nas dívidas, para que ele dê prazo na dívida, para que ele dê carência para a gente começar a pagar. Gera mais emprego para aquela empresa? Podemos concluir que sim? Sim, vou concluir que sim. Enquanto advogado eu faço isso. Porque existe uma lei de recuperação de empresas para isso. Sabe o que não existe, mas já está pronta para existir? Uma lei do nome limpo, uma lei de recuperação do CPF, uma lei de recuperação do cidadão. Porque o cidadão, podendo ser recuperado, ele vai arranjar o emprego dele, ele vai produzir. Nós temos 70 milhões de endividados que estão excluídos do processo de crédito, do processo de produção do nosso país. E olha que parte do nosso PIB é consumo. Mesmo assim, o setor financeiro não quer saber. Porque ele não está preocupado na continuidade do país, não está preocupado no crescimento do país. O sistema financeiro nosso é feito para tomar, explorar. Eu, enquanto senador, meu projeto do nome limpo, é tirar todas as pessoas desse Serasa, dessa inadimplência, dessa conta que não consegue pagar, desse orçamento que fica descolado, que chega no dia 15 e não consegue mais cumprir. Dessa necessidade de pular de um banco para o outro, arranjando empréstimo para um lado e para o outro, para poder pagar a conta. Como senador da República, vou aprovar o projeto do nome limpo. Com o projeto do nome limpo, tal qual eu fiz com 2.000 empresas, vamos fazer com 70 milhões de brasileiros. 1 milhão de mato-grossenses estão hoje inadimplentes. Basta que o projeto do nome limpo sendo aprovado, a pessoa pegue suas contas, leve a um juiz, a um PROCON ou a um sistema de mediação. Tem vários em Cuiabá. Qualquer loja dessa de mediação privada, tem inúmeras em Mato Grosso. Ele vai lá e fala, eu devo isso para essas pessoas. A pessoa chama lá, tal qual eu fiz com as empresas. Ele vai pagar o que ele tem de capacidade. Pagando o que ele tem de capacidade, ele está novamente no mercado. Okay. Estando no mercado, ele gera emprego. Como senador da República, gerarei emprego. Como senador da República, vou trazer a dignidade novamente para essas pessoas. Olha, são 8h17, cá estamos de volta, apresentando ao vivo entrevista com Euclides Ribeiro, candidato ao Senado pelo Avante. E eleições que acontecem em 15 de novembro. Lorenberg Alves, por favor. Candidato, no início desse mês, uma comissão temporária do Senado pediu para o Ministério do Meio Ambiente oferecer os dados sobre as multas cobradas pelo IBAMA. Aliás, a ideia foi exatamente da senadora pelo MDB no Mato Grosso do Sul, a Simone Tebet, que fez a sugestão à comissão e a comissão acolheu esse pedido, essa sugestão, e fez o pedido para o Ministério do Meio Ambiente, que não há transparência nesses dados. São 3 perguntinhas que eu faço para o senhor. O que o senhor acha da existência desta comissão temporária? A segunda questão. O IBAMA, ou melhor dizendo, as multas cobradas pelo IBAMA não são de fato transparentes pelo Ministério do Meio Ambiente? E uma terceira. O que fazer? Qual é a sugestão que o senhor dá? O que fazer para que nós não tenhamos outras consequências, ou melhor, nos anos que virão, as mesmas consequências que nós temos hoje na queimada no Pantanal? Mais 3 excelentes perguntas. E é bom que você faz de 3 em 3, então o negócio flui mais rápido. A primeira, a comissão do Senado. Como eu falei agorinha, está na atribuição do senador da República a fiscalização de qualquer órgão, menos a fiscalização do presidente da República diretamente, mas qualquer órgão abaixo que está submetido ao presidente da República tem que ser fiscalizado. Parabéns à comissão que cobrou do ministro Ricardo Salles para que ele apresente todas as multas do Ministério do Meio Ambiente, um órgão abaixo, IBAMA, para que ele apresente todas as multas existentes. Segundo, se não há transparência, a transparência há de haver. Tem que ser cobrado para que tenha. Por isso que tem o equilíbrio de poderes. Legislativo vigia o jurídico, o judiciário, que vigia o executivo, que vigia o legislativo, e esses 3 se misturam entre si. Então, primeiro, parabéns à comissão, que tem que fazer. Segundo, o Ministério do Meio Ambiente tem que dar os dados. Terceiro, o que fazer?
A questão do meio ambiente, gente, faz parte do nosso planejamento, faz parte da minha coligação, o partido Rede Sustentabilidade, que tem projetos maravilhosos para o estado de Mato Grosso. Ao invés de esperar pegar fogo, já temos que cuidar da prevenção. Ano que vem vai pegar fogo de novo, não precisa esperar. Não precisa esperar a fumaça chegar lá na cobertura das nossas autoridades para eles falarem, eu acho que está pegando fogo lá embaixo. Vai pegar fogo, que vem igual. Então nós temos que fazer uma prevenção. É muito melhor gastar o dinheiro com a prevenção desse combate a incêndio do que depois ter que sair correndo para alugar avião, para ficar correndo, em vez dos agricultores estarem usando os aviões na agricultura, ter que ficar fazendo propagandinha. Acabei de fazer um projeto de lei que permite que seja utilizado o avião. Ah, tá lá, por que não fez antes um projeto de lei que prevenisse a existência do fogo com os aceros dos locais corretos, com a manutenção dos brigadistas de incêndio nos locais corretos? Isso não resolve, candidato, os aviões agrícolas no uso para combate ao fogo? Não resolve, mas é melhor antes de você, é igual a saúde. É muito melhor você atacar o problema da saúde lá no atendimento primário, na unidade básica de saúde, do que você esperar aquela doença se proliferar e depois você ter que fazer uma cirurgia complexa. Poxa, mas é uma autoridade que não percebe isso, como são nossos políticos que estão aí faz tempo, na minha visão, não deveria estar no cargo que ocupam. Eles têm que cuidar da prevenção e não depois sair alugando avião para tentar apagar o incêndio que já está tomado 30% do nosso Pantanal, que é o nosso maior xodó do nosso estado, que é um bioma tão importante como esse. Então esse absurdo aí tem que ser feito através de prevenção. E quais são as medidas? Quer mais uma ideia? Essa estou elaborando, está bem feitinha, estamos trabalhando bem, mas cadê o Fundo de Preservação do Pantanal Mato Grossense? Nós temos Fundo de Preservação da Mata Atlântica, Fundo de Preservação da Floresta Amazônica, Fundo de Preservação do Nordeste, da Bacia. Cadê a preservação do Pantanal Mato Grossense, que não é para ser preservado só por nós, não. Todo mundo quer vir aqui pescar, todo mundo acha que é interessante, todo mundo quer ver o jacaré, todo mundo quer ver o tuiuiu, todo mundo acha que é o maior patrimônio de biodiversidade animal, fauna e flora, animal e vegetal. Então tá, vamos fazer um fundo para preservar. Aí nós temos dinheiro de toda a população, todo o Brasil, quiçá do mundo todo, porque é do interesse da humanidade a preservação, por que só nós que temos que cuidar? E ainda às custas da não exploração do pantaneiro. Mais um ponto polêmico. Nós estamos falando que não, ninguém pode encostar, ninguém pode encostar, ninguém pode encostar. Criou uma biomassa lá nos últimos 4 anos que os pantaneiros vêm até mim. Os pantaneiros vieram até mim e falaram, isso é impossível, o que está acontecendo é um crime. Isso antes, já vinham falando, eu acredito que isso aqui vai pegar fogo. E tem mais, os bancos tomam as terras desses produtores rurais, agricultores, e largam lá abandonado. Então essa bagunça, esse caos que foi criado, é culpa, sim, das autoridades que não têm a mínima noção de como que vamos fazer para poder preservar esse meio ambiente. Esse problema é muito sério e está na minha plataforma, junto com o Partido Rede Sustentabilidade, que faz parte da minha coligação, criar o programa de preservação ao Pantanal Mato Grossense. E o pecuarista pantaneiro precisa de uma atenção especial, até porque ele está prejudicado em função disso, inclusive, que você está falando aí. Né? Sabe o que fizeram? Falaram assim, não, vocês não encostam, não pode encostar em lugar nenhum. Ele falou, mas esse capim, ele vai, não pega fogo, acumula, pega fogo. 4 anos acumulando sem pegar fogo em tudo, a hora que pegou fogo, explodiu tudo. Esse absurdo feito pelas autoridades me causa essa indignação. Desculpa até meu desabafo aqui, mas Ô, candidato, o senhor falou agora há pouco aí de geração de emprego, rapaz, e tem o fator industrialização, que aqui no estado anda assim de forma lenta, quando poderia estar bem mais avançado, né? O que o senhor pensa aí, já que temos aqui essa produção enorme de quase tudo em termos de alimento, e aqui não se para nada, não se gera emprego, não se explora a contento, ou explora, qual que é a sua opinião sobre isso e o que fazer? Se explora a contento, se explora quem produz. O sistema financeiro explora quem produz. Aqui era, não, se explora no sentido de angariar recursos, de ficar aqui a riqueza, não é? Então, é uma exploração contrária. Eu estava sendo talvez um pouquinho irônico. É. Explora-se o produtor rural, mas não se explora a natureza que tem toda a riqueza para dar para nós. Exploramos o produtor via juros extorsivos. Agora, é outra coisa. Eu faço defesa de milhares de empresas, 200 mil empregos que foram salvos na minha vida profissional. E eu vejo hoje ataques contra a minha pessoa, dizendo que eu sou advogado de caloteiro. Caloteiro, produtor rural. Esse senador Fávaro que fez esse ataque aí,
tem que dar uma repensada, qual que é o papel dele nesse Estado. Porque ele foi lá no Congresso Nacional e falou, juros tem que ser 300%. Não, não. Vamos baixar para 30% na pandemia, que está todo mundo sofrendo? Não, não, não. Juros é 300%. E produtor rural não pode se valer de recuperação judicial, não. STJ já decidiu que pode. É para salvar emprego, é para salvar a produção. Nós somos um Estado produtor. Qual é a sua real intenção, senador Carlos Favaro, ao dizer que o produtor rural não pode se recuperar? Quer defender qual grupo para poder tomar a terra desse pessoal? O senhor colocou hoje em vossos colegas, dizendo que vossos colegas são caloteiros. E vossos colegas são hoje os maiores produtores, porque 20% dos produtores rurais de Mato Grosso hoje estão endividados e se recuperando judicialmente. E Vossa Excelência chamou eles, não chamou a mim, não, chamou eles de caloteiro. Isso é um problema, essa proposta que eu quero chamar para a gente discutir. E não ficar acusando pessoalmente. Leitão também, falei para eles que temos que fazer um projeto de limpar o nome das pessoas. Leitão já falou. E ele é fast follower. Toda notícia que ele vê, ele vai lá e copia, faz igual, quer fazer, só que não sabe discutir. Aí ele vai lá e diz o seguinte, não, eu estou fazendo de 20 mil, já estou anistiando. Ele está anistiando é tributo federal para a empresa, eu estou falando é da pessoa física, poxa. E eu quero esse debate, quero pedir para nós debatermos. Aqui, ó, 3, 4, 5, 10, quero chamar para debate, para debatermos propostas. Assim nós vamos poder criar a melhor solução. Humildemente eu peço para nós debatermos essas propostas, para acharmos a solução. O que eu tenho é algo, o que eu faço, é algo que modifica muito o status quo, a situação atual. Mas é porque a situação atual, gente, eu queria deixar claro para que todos entendam, estamos sendo roubados de nossa dignidade. O que foi feito para Mato Grosso para falar, vamos crescer, o agro é pop, o agro é isso, o agro é aquilo. O agro é isso, aquilo, para 5 pessoas, que financiam a campanha do senador Favaro. O agro é tal para eles. Para a grande maioria dos produtores, pequenos produtores, médios produtores, estão todos endividados, entregando para essas trades. Quem disse que ia industrializar tudo, a cidade industrial de Rondonópolis, trazendo essa industrialização toda, só virou banqueiro e agora está fazendo agiotagem pura em Mato Grosso, emprestando dinheiro a 60%, 70% ao ano para esses produtores. Certo. Candidato, a gente chega ao final do programa de hoje, dessa entrevista, e eu tenho aqui que deixar ao senhor 1 minuto por suas considerações finais, algo que a gente não tenha abordado que o senhor ache relevante, por favor. Voltando à sua industrialização, então, muito obrigado pela pergunta e agradeço também ao meu professor Lurenberg por nós podermos ter essa discussão aqui, passados tanto tempo enquanto dávamos aula lá na Unic. Meu companheiro de chapa, suplente, Hernando Cardoso, faz parte desse processo de industrialização. Trouxe para Mato Grosso, na região do Araguaia, onde ele reside, onde ele representa todo o Araguaia, o seu senador no Congresso Nacional do Araguaia, meu companheiro de chapa, Hernando, trouxe uma esmagadora de sementes, lá ele emprega 300 pessoas e está competindo com a ADM, Bunge, Cargill, que são as outras esmagadoras multinacionais, que levam todo o lucro para fora do nosso estado. Também a nossa suplente, professora Francileide, de Rondonópolis, que amanhã terá o seu dia. Quero deixar um abraço para ela, porque ela representa a região de Rondonópolis, e amanhã é o seu dia, porque é professora. Professora de professora. Então, o parabéns para ela pelo dia do professor. Amanhã é duplo, professora. E assim, Euclides Ribeiro, 700, com novas ideias, novos projetos, como uma pessoa limpa, que acaba de chegar na política e quer acabar com a forma como está sendo feita a política hoje, porque estamos sendo todos enganados. Políticos se unindo a financistas, fazendo grupinhos para defender os interesses próprios dessas pessoas e que se dane a população. Eu não aguentava mais e não conseguia mais defender somente através do direito essas pessoas. Quero defender agora com uma caneta na mão para olhar o seu direito, o projeto Nome Limpo, o projeto de recuperação do SUS e o projeto de recuperação do nosso meio ambiente e preservação do Pantanal. Estou pronto, por isso peço seu voto. Euclides Ribeiro, 700. Novo na política, novo nem Mato Grosso, para fazer um Mato Grosso melhor, com novas ideias. Muitíssimo obrigado. Ok, obrigado ao senhor. Boa sorte aí nessa luta, nessa correria. Dia 15 de novembro tem eleição. E aí? Tomara que você tenha tirado proveito aqui dessa entrevista com Euclides Ribeiro, candidato do Avante ao Senado da República. Muito obrigado mesmo. Lurenberg, até amanhã, meu caro. Até amanhã, meu amigo Paulo Coelho. Muito obrigado, viu, candidato? Amanhã que será o dia dele, dia do professor. A gente vai estar entrevistando aqui o Feliciano
Azuaga, que é do Partido Novo, também candidato ao Senado da República. A gente te espera às 7h40 da noite, aqui ao vivo na TV Pantanal, uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação. Um abraço, fica bem, fica com Deus também.